Na selva, um grupo de cientistas busca as provas que sustentam a sobrevivência de um gigante pré-histórico. Tenho certeza de que existe um mamífero descomunal, extraordinário, que ainda não foi descrito pela ciência. Uma criatura selvagem de pele blindada. As pessoas dizem que atiraram nele uma e outra vez. Eles têm muito medo. E um cientista que já ouviu seu lamento espectral. Viagem ao desconhecido. A preguiça gigante. Nas profundezas da selva brasileira, os últimos sobreviventes de uma tribo vivem com medo constante de um monstro que eles chamam de Mapinguari. Suas histórias ao redor do fogo descrevem uma criatura mística. Ou um verdadeiro sobrevivente da pré-história. Testemunhas de um mundo perdido. Uma visão tentadora do maior mamífero terrestre que já existiu. A preguiça gigante terrestre. Algumas eram maiores que elefantes. Todas estão oficialmente extintas. Mas há mais de 20 anos, o zoólogo David Oren vem explorando os mistérios da floresta amazônica. Ele acredita que uma das espécies de preguiça gigante terrestre ainda sobrevive. O único e último representante na Terra de uma era de gigantes pré-históricos. As preguiças terrestres representam mamíferos de grande porte que viveram nas Américas. Elas foram extintas em um período de 400 anos, há mais de 800 anos atrás. Então, a possibilidade de que uma forma de preguiça terrestre tenha sobrevivido na floresta amazônica não é totalmente absurda. Somente pequenas preguiças arborícolas sobrevivem hoje. Eles são muito comuns em toda a América do Sul, criaturas lentas e sonolentas. Os maiores atingem apenas 90 centímetros de comprimento. Seu primo pré-histórico, o Hermeterium, podia atingir aproximadamente 6 metros. Esse criatura é o símbolo da nossa ignorância sobre a biodiversidade da Amazônia. A noção geral que existe é a de que conhecemos muito sobre a distribuição da vida na Amazônia. Pense nisso desta maneira. Se o que conhecemos sobre a Amazônia pudesse ser escrito em volumes, o que não conhecemos poderia ocupar bibliotecas inteiras. Em 1996, na Amazônia, cientistas descobriram e comprovaram a existência de 8 espécies de aves e mamíferos até então desconhecidas. Se a teoria do Dr. Oren está certo, um sobrevivente pré-histórico pode estar escondido nessas selvas escuras e desconhecidas. Existem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical, e os cientistas ainda precisam explorar 60% dela. Doutora Hilton da Silva, antropólogo e biólogo brasileiro, é especialista na biodiversidade da Amazônia. Ele também é colega do Dr. Rezar. Ele e sua esposa embarcarão em uma jornada ao coração da selva. Seu ponto de partida, Belém, está localizado na foz do imenso rio Amazonas, que tem 5.600 quilômetros de extensão. Doutora da Silva está interessado na teoria de David Oren sobre a preguiça gigante. Poderia oferecer uma explicação científica sobre o assunto, científica sobre as histórias que as tribos contam no interior do Brasil. Histórias sobre um monstro que eles chamam de Mapinguari. Estamos indo em direção à aldeia porque fomos informados sobre a presença de criaturas estranhas na floresta, as quais chamam de Mapinguari.
Parece que pode ser uma preguiça gigante ou alguma espécie relacionada a essa família, ou ainda outra criatura que ainda não identificamos. Seu destino final fica a 640 quilômetros da foz do Amazonas. O Dr. da Silva levará sua esposa e sua sócia, a cientista Denise, em uma travessia perigosa rumo ao desconhecido. Eles estão procurando espécies que migraram pela América até a Flórida há 2 milhões de anos. As pedreiras de calcário, em Halley, perto de Gainesville, foram o berço de uma descoberta científica extraordinária. O Dr. David Webb é professor de zoologia e geologia na Universidade da Flórida. Ele calcula que as rochas desta antiga colina datam do período Eoceno e têm 2 milhões de anos. A colina se tornou o último local de descanso para uma família inteira de preguiças Eremotherium, que significa animal solitário. Esta é uma das peças ósseas de preguiça mais belas e articuladas encontradas neste local. É uma das maiores preguiças terrestres. Um Eremotherium. E, baseando-nos nesta pata, estamos convencidos de que é uma das novas espécies que estão sendo catalogadas. Muitos grupos distintos de preguiças caminhavam sobre as laterais de suas patas, como dá para ver neste membro dianteiro, e assim deixavam as outras garras livres. O que é surpreendente é que esse grupo é formado por preguiças muito primitivas. Elas têm garras muito grandes. Então, esta é uma preguiça terrestre ancestral de aproximadamente 2.000 anos de idade, pertencente a um dos tipos de Eremotherium mais grandes. A equipe do Dr. David Webb luta para extrair do local da escavação a pelve de uma única preguiça gigante, cuja idade é estimada em 2 milhões de anos. Esta área era abundante em muitas formas de vida. Neste momento, temos uma lista de cerca de 40 espécies retiradas desta escavação e ainda restam muitas mais. O que estamos fazendo é uma depressão de talvez 30 metros de diâmetro que foi preenchida até cerca de 15 metros aqui na colina. Obtivemos 6 esqueletos diferentes de Eremotherium realmente muito completos e esquisitamente preservados. O animal ao qual esta pelve pertenceu era um enorme vegetariano. Tinha uma cabeça de 60 centímetros de comprimento, 2 fileiras de dentes sustentadas por mandíbulas imensas, fêmures enormes e uma cauda poderosa. Um membro da megafauna. Animais enormes, a maioria dos quais morreu há 8.000 anos. A maioria, mas não todos. Na América do Sul, mais do que na América do Norte, ainda existem vários notáveis sobreviventes da megafauna. Meu exemplo favorito são as antas, que foram completamente extintas na América do Norte. As onças pintadas foram exterminadas, restando apenas as da zona tropical. Existem muitos outros grupos que parecem ter sobrevivido na América do Sul, embora por definição pertençam à megafauna e façam parte da grande extinção. A sobrevivência das onças pintadas e das antas oferece uma prova circunstancial para a teoria do Dr. David Oren, mas são necessárias provas, e em sua recente expedição ele as encontrou. Este é o Museu de História Natural de Londres. Seus porões guardam tesouros genéticos extremamente valorizados pelos cientistas. Entre os espécimes, há a pele de uma preguiça gigante de 11.000 anos, encontrada em uma caverna de gelo. Dessa pele, e fazendo um trabalho verdadeiramente pioneiro, o cientista alemão Matthias Reuss conseguiu extrair uma sequência completa de DNA.
Uma pegada que é cuidadosamente comparada com os restos mortais encontrados pelo Dr. Rezar. Extraí o DNA, determinei a sequência e comparei com a sequência da preguiça terrestre que tínhamos e não era uma preguiça terrestre, nem mesmo uma preguiça. Provavelmente também não era um tamanduá nem um tatu, que são parentes distantes da preguiça. As sequências se pareciam mais com as dos cavalos. Isso é algo um tanto surpreendente, mas sabemos que as antas que vivem na região são parentes dos cavalos, então podemos sugerir que essa amostra talvez venha de uma anta. Somente depois de analisar a pele da preguiça gigante e a de um mamute, os cientistas começaram a entender alguns dos segredos do DNA pré-histórico. Somente na ficção científica foi possível extrair uma sequência completa de DNA dos dinossauros. Obviamente, gostaríamos de ter obtido resultados positivos, mas ao mesmo tempo não estamos completamente desanimados ou decepcionados. E não vamos cruzar os braços nem parar essa pesquisa só porque até agora não conseguimos obter resultados positivos. A evidência nos mostra que existe um enorme e desconhecido mamífero que está em perigo de extinção. E a primeira coisa que deve ser feita para salvar esse animal é provar que ele existe. A floresta é o único lugar que pode fornecer a evidência que o Dr. Oren precisa para provar que a preguiça gigante ainda sobrevive. Hilton e Denise da Silva, os antropólogos brasileiros, estão perto de alcançar seu objetivo, depois de terem percorrido 22.000 quilômetros pelo interior da floresta. A missão deles é encontrar as correlações existentes entre a teoria científica e as histórias contadas pelos nativos. A busca deles começa com uma recepção ao redor da fogueira. Nesta aldeia remota vivem os últimos membros da tribo Carichiana. Aqui, durante gerações, foram contadas histórias sobre uma criatura sobrenatural que eles chamam de Mapinguari. Para ter certeza de que o Mapinguari é realmente a preguiça gigante terrestre, a doutora da Silva terá que convencer esse povo a guiar a expedição. Mas o xamã deles, Cisenu, está relutante. Ele conta que existe um devorador de homens invisível, um monstro da noite que vive em uma caverna onde ninguém consegue encontrá-lo. Existe algo na caverna que não se Deixa ver. É algo muito. Estranho que aparece à noite. Rugeriu atirou nele, mas não morreu. As balas não o machucam, nem sequer o assustam. A história de um monstro que nem as balas conseguem matar esconde uma sólida verdade científica. Sendo verdadeiros gigantes, as preguiças terrestres tinham uma armadura secreta. Ossos incrustados na pele, chamados de ossículos. Uma das coisas que unem a preguiça terrestre aos seus primos, os tatus, são esses pequenos ossos em forma de seixo, incrustados na pele como se fosse uma couraça. No caso das preguiças terrestres com ossículos dérmicos, a bala de uma arma, por exemplo, atingiria um ossículo, mas não chegaria a um órgão vital. O Mapinguari só pode ser eliminado com um tiro na cabeça ou no ventre. Ossos como seixos incrustados em sua pele. A armadura do megaloníquido, uma espécie de preguiça terrestre de 2 metros. Megaloníquido, em latim, significa enorme criatura de garras. Sobrevive protegido pelo mito selvagem do Mapinguari. Será um animal real, companheiro dos jaguares e das antas?
Para os índios Carichiana, o Mapinguari é o espírito do indomável. Amazônia. Dizem que um de seus ancestrais morreu por olhar para o rosto dele. Outro conseguiu sobreviver porque olhou seu reflexo na água iluminada pela luz da lua. Porque ninguém pode olhar nos olhos do Mapinguari e sobreviver. Kinda pere te cai em piano. Cuidado, se te cai em piano. Amanhã chega a aldeia Carichiana. Os pesadelos da escuridão ficaram para trás. No entanto, percebe-se uma certa resistência quando o Dr. Hilton da Silva tenta persuadir os membros da tribo a acompanhá-lo para o interior da floresta. Apenas 186 membros permanecem na tribo. Poucos querem arriscar conhecer Mapinguari. Hoje todo mundo. Eles estão nervosos porque estão dormindo. Durante a noite, sons estranhos foram ouvidos na selva, sons que eles reconheceram, segundo o caçador Valdemero, como o grito característico dos Mapinguari. Casa. Parecia um trovão passando pelas árvores. Foi o que eu ouvi. Quem descreve o rugido desta criatura diz que é extraordinariamente forte. E sabemos, pelos fósseis dos preguiças gigantes, que eles tinham um osso hioide muito grande. Esse osso faz parte do sistema que produz a voz e seu tamanho está diretamente relacionado ao som que é produzido. Então, com esses enormes ossos hioides, devem ser produzidos sons muito fortes. A Critole é familiar ao doutor. Rezar. Certa tarde de março de 1996, enquanto liderava uma expedição na selva, ele ouviu o mesmo som. O rugido desta criatura é extraordinário. Sangue foi lido em um deles. Eu diria que afeta a parte do cérebro que herdamos dos homens das cavernas. É como o rugido de uma cachoeira. Um avião decolando. É incrível. E pode ser ouvido a quilômetros de distância. Imagine uma criatura de 2 metros, depois outra que pode chegar a 15 metros querendo te devorar. Só se a sua reputação estiver em jogo, você vai seguir na direção de onde vem o som. Mas se você tiver um pouco de respeito por si mesmo, vai dar meia volta e correr rápido na direção oposta, porque é assustador. Esta é a caverna nas profundezas da selva, onde os Carichiana acreditam que vive o Mapinguari. Aqui, o caçador Valdemero ouviu o grito terrível. Aqui também ele percebeu que o Mapinguari tinha uma maneira muito incomum de andar. Ele se balançava sobre as laterais das patas e mantinha as garras para dentro. Sua descrição batia exatamente com a análise anatômica de como a preguiça gigante se movia. E quando Valdemero desenhou a pegada na areia, ele descreveu exatamente as características anatômicas incomuns. É mais uma evidência a favor do Dr. da Silva. Está aqui, ande assim, com as garras voltadas para frente. Por dentro, assim. Está lá dentro. O dedo é mais parecido com isso. Por quê? Mas você não tem medo de morrer? Como eu matei-o? Onça, já não tenho mais medo. Não tenho mais medo. Não tenho medo. Não tenho medo porque já matei uma onça. Talvez, se eu matar uma Mapinguari, nunca mais terei medo. Mas se eu não conseguir, então vou morrer. Valdemero convence um pequeno grupo de Carichianas a superar o medo. E aceitem liderar a expedição para a parte da reserva que normalmente evitam.
Hilton e Denise da Silva estão a caminho do coração do território da criatura, em direção à caverna, que, segundo os nativos, é a morada do Mapinguari. Os cientistas investigam as semelhanças entre as lendas do Mapinguari e os fatos concretos sobre a preguiça Megalonicus em 2 metros de altura quando está ereta. Invulnerável a balas. E membros dobrados para dentro. O Dr. da Silva fez mais uma conexão. Acreditava-se que as preguiças pré-históricas tinham uma glândula odorífera no estômago. Os Carichiana dizem que o Mapinguari exala um cheiro fétido que atrai insetos, que o seguem pela floresta. A população local fica surpresa quando dizemos que conhecemos pessoas nas cidades que não acreditam que essa criatura exista. E dizem, o quê? Tem gente que não acredita no Mapinguari? Essas pessoas nunca estiveram na floresta, porque quem já esteve sabe que essa criatura é real. Os nativos entram na caverna, onde supostamente vive o Mapinguari, com muita ansiedade e medo. No ambiente fétido desse esconderijo escuro, o Dr. da Silva espera encontrar evidências físicas da existência de um animal enorme. Esta é a caverna do Mapinguari. Ele morava antes. Os moradores acreditam que é aqui que o Mapinguari devora suas presas humanas. Este é o lugar onde ele come as pessoas. Ele foi para outro lugar, ninguém sabe para onde. Frustrados e muito perto de resolver o mistério, os cientistas exploram todos os cantos. Até que, finalmente, bem no fundo da caverna, encontram a evidência física que estavam procurando. A casa dele é aqui. Esta é a noz babuco que ele come. Mastiga noz, igual a nós. É o seu alimento favorito. Mas também come pessoas e animais. As nozes babaçu são um denominador comum entre os grandes animais de toda a Amazônia. O Dr. da Silva as coloca cuidadosamente em uma bolsa onde estarão seguras. São seu único troféu da expedição. Mas o Dr. da Silva agora realmente acredita que o Mapinguari existe fora da imaginação dos Carichiana. Honestamente, acho que eles viram algo que é incomum e diferente de tudo o que já tinham visto antes. E eles conhecem muitos animais. Eles não têm medo de onças e não têm medo da selva. Mas eles definitivamente têm medo dessa criatura. Acho que há algo aí que precisa ser investigado um pouco mais para descobrir. Do que se trata? Incluindo insetos, acredita-se que 30 milhões de espécies animais vivam na floresta tropical. Mas o calor e a umidade destroem os vestígios científicos. Até mesmo os ossos apodrecem rapidamente e desaparecem. No entanto, a próxima expedição, ou a seguinte, pode revelar a evidência que a zoologia precisa. Esses são alguns indícios de restos de animais, que algum dia servirão de suporte para provar que a preguiça gigante terrestre vive no Brasil 8.000 anos após sua aparente extinção. Evidências de sua pele ou de seus pelos, ou em seus excrementos, dos quais os cientistas poderão extrair DNA. O suficiente para compará-lo com o da pele de uma antiga preguiça encontrada em uma caverna no Chile, no ano de 1898, que agora aguarda sua vez nos porões do Museu de História Natural de Londres. Tenho certeza de que existe um enorme mamífero que é desconhecido e ainda não foi classificado pela ciência. Tenho certeza de que surgirão evidências que comprovarão a existência desse animal enorme e inigualável.
Ouvimos alguns sons durante a noite que as carichianas descreveram como sons produzidos pela criatura. Então eu acho que se realmente existe um animal por aí que ainda não foi identificado. Inscreva-se agora mesmo. Não perca tempo.